Depois dos 60, eu falhei no segundo round, e a primeira reação foi vergonha. A sensação de ter dado conta da primeira vez e, minutos depois, não conseguir reagir novamente. Veio junto com o silêncio desconfortável, com o olhar que evita o nosso, com a conversa que fica travada. Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho e que há explicações médicas e caminhos práticos para melhorar essa situação. Sou doutora Beatriz Tavares, urologista, e no meu consultório recebo homens com essa queixa com muito mais frequência do que se imagina. Hoje quero explicar por que esse segundo round costuma ser mais difícil após os 60. O que a ciência nos diz sobre o período refratário, quais fatores na vida diária influenciam esse processo e, principalmente, o que pode ser feito de forma segura e eficaz, sem promessas milagrosas, mas com opções reais. Se esta mensagem está falando com você, comente aqui qual é a sua maior dificuldade íntima. Vamos conversar nos comentários. Antes de qualquer coisa, é preciso tirar a culpa. Falhar no segundo round não é frescura, nem sinal de que acabou sua vida sexual. O corpo muda, e com ele, as respostas hormonais, vasculares e emocionais também mudam. Entender esse mecanismo traz tranquilidade e nos permite agir com método. Uma peça-chave para compreender esse quadro é o chamado período refratário. Simplificando, depois da ejaculação, há uma fase em que o cérebro e o corpo precisam recarregar para que outra ereção ocorra. No cérebro vemos uma queda de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, e um aumento de prolactina, que tem efeito inibidor sobre a excitação sexual. Ao mesmo tempo, no nível do pênis, os vasos sanguíneos que se enchem de sangue demoram a recuperar o mesmo estado de relaxamento e pressão que permitiram a ereção anterior. Com a idade, esse tempo de recuperação tende a aumentar. Os vasos podem ficar menos elásticos, a circulação pode estar comprometida por doenças crônicas e a regulação hormonal pode sofrer alterações. Tudo isso combinado explica por que muitos homens relatam conseguir iniciar uma relação, mas sentir dificuldade para voltar a ter uma ereção logo em seguida. Mas não é só fisiologia isolada. Há uma série de fatores que influenciam a capacidade de ter repetidas ereções. A condição cardiovascular é central. Artérias envelhecidas ou entupidas reduzem a capacidade do pênis de se encher de sangue com rapidez. O sedentarismo, a obesidade e o tabagismo contribuem diretamente para isso. Hormônios também importam. A baixa testosterona pode reduzir libido e força da ereção, embora nem todo homem com ereção diminuída tenha deficiência hormonal. Doenças crônicas, especialmente diabetes, afetam tanto os nervos quanto os vasos. O diabetes mal controlado é uma das causas mais importantes de disfunção erétil progressiva. A saúde mental não fica fora. Ansiedade de desempenho, estresse acumulado e problemas de relacionamento desgastam a excitação e a comunicação entre parceiros. E ainda há medicamentos que têm efeitos colaterais sexuais, bem como cirurgias ou problemas neurológicos que podem influenciar a resposta sexual. Dito isso, o que podemos fazer? Quero sugerir um conjunto de estratégias práticas que combinam mudanças no estilo de vida, exercícios específicos, alimentação, cuidados com o sono e relaxamento, além de orientações sobre quando buscar avaliação médica. Nenhuma delas é garantia de cura instantânea, mas juntas trazem melhoria na função e na qualidade de vida. Começando pelo corpo em movimento. O exercício cardiovascular e o treino de força são pilares. Caminhadas rápidas, bicicleta, natação ou corrida leve melhoram o fluxo sanguíneo geral e a saúde endotelial, ou seja, a capacidade das paredes dos vasos de se dilatar e responder ao estímulo. Fazer pelo menos 30 minutos de atividade moderada na maioria dos dias da semana é um bom objetivo prático. Se isso parecer demais, comece com 10, 15 minutos e aumente gradualmente. Paralelamente, o treino de força preserva a massa muscular e metabolismo, o que também ajuda na regulação hormonal. Para muitos homens acima dos 60, simples exercícios com o próprio peso, como agachamentos apoiados, elevações laterais e exercícios com banda elástica, já trazem benefício. O assoalho pélvico é outro componente-chave que costuma ser negligenciado. Os chamados exercícios de Kegel fortalecem os músculos que sustentam a bexiga e o pênis, melhorando o controle e a rigidez das ereções em alguns homens. Para identificar os músculos, imagine que você está tentando interromper o jato de urina. Os músculos que contrai são os do assoalho pélvico.
Não faça isso durante a micção regularmente, use apenas para localizar a musculatura. A prática segura, contraia esses músculos por 3, 5 segundos, relaxe por igual tempo e repita 8 a 12 vezes por sessão, 2 a 3 vezes ao dia. Comece com séries curtas e aumente conforme a resistência. Se houver dor, incontinência ou dúvidas sobre a técnica, procure orientação profissional antes de insistir. A alimentação não é mágico, mas pode ser aliada. Nutrientes que melhoram a circulação e a produção de óxido nítrico, uma substância que ajuda os vasos a se dilatarem, podem favorecer a função erétil. Alimentos ricos em citrulina, como melancia, e fontes de arginina, como castanhas e leguminosas, podem ajudar indiretamente. Peixes gordos como sardinha e salmão fornecem ômega 3, que tem efeitos anti-inflamatórios e promove saúde vascular. Folhas verdes, frutas vermelhas e alimentos ricos em antioxidantes também protegem os vasos. Reduzir o consumo de gorduras saturadas, açúcares refinados e excesso de álcool traz benefícios claros para a circulação e o metabolismo. Mais uma vez, não se trata de um remédio, mas de um conjunto de escolhas que melhora o terreno onde a função sexual acontece. O sono e o controle do estresse têm papel fundamental. A privação de sono reduz os níveis de testosterona e altera a regulação hormonal, além de aumentar a fadiga e diminuir a libido. Criar uma rotina de sono consistente, horário regular para dormir e acordar, ambiente escuro e silencioso, evitar telas antes de deitar, ajuda o corpo a recuperar-se. Para o estresse, técnicas simples de respiração profunda, meditação guiada ou mesmo caminhadas em contato com a natureza reduzem a ansiedade de desempenho. Conversas abertas com a parceira ou parceiro sobre expectativas e ritmos também aliviam pressão e melhoram a intimidade. As preliminares e a estimulação mental merecem destaque. Muitos homens se beneficiam quando o foco está mais no prazer compartilhado do que apenas na performance. Investir tempo em carícias, conversa, olhares e estímulos sensoriais prolonga o momento de excitação e aumenta a intimidade, o que pode facilitar ereções repetidas mais à frente. Comunicação clara, dizer o que funciona, o que incomoda, o que acalma, é poderosa. Para casais, explorar formas de prazer que não coloquem toda a pressão na penetração ou numa sequência rápida pode transformar a experiência sexual em algo mais gratificante e menos ansioso. Existem também técnicas locais que algumas pessoas experimentam, como massagem suave do períneo ou automassagem do pênis. Se feita com cuidado, sem força excessiva e sem dor, e com higiene adequada, pode ser parte da descoberta do que desperta o corpo. Contudo, é preciso cautela. Qualquer manipulação que cause dor, lesão, hematoma ou desconforto persistente deve ser interrompida e avaliada por um profissional. Evite tentativas agressivas ou o uso de dispositivos improvisados sem orientação médica. Quanto à frequência sexual, a regra é ouvir o corpo. Para alguns homens, a recuperação entre ereções é maior e pode não ser possível repetir o desempenho em minutos. Para outros, com melhores condições cardiovasculares e estímulos adequados, o tempo de recuperação é menor. Qualidade vale mais que quantidade. Uma experiência íntima bem vivida, com prazer para ambos, é sempre mais importante do que tentar replicar um padrão específico. Quando procurar um urologista? Se a dificuldade de ter uma segunda ereção é ocasional e você consegue manter uma vida sexual satisfatória no geral, pode ser que ajustes no estilo de vida resolvam. Mas se a queixa é persistente e está associada à diminuição da libido, menguamento das ereções iniciais, dor, perda de sensibilidade, alterações na micção, ou se você tem doenças como diabetes, hipertensão ou faz uso de medicamentos que podem influenciar a função sexual, é hora de procurar avaliação. No consultório, avaliaremos seu histórico, medicações, fatores de risco e, se necessário, solicitaremos exames básicos como glicemia, perfil lipídico, hormônios quando indicado e, em alguns casos, testes vasculares mais específicos. Existem tratamentos farmacológicos que podem ser úteis, mas sempre sob supervisão médica, com avaliação dos riscos e benefícios individuais. A terapia de reposição hormonal pode ser indicada para alguns homens com deficiência comprovada de testosterona, mas também exige acompanhamento e avaliação criteriosa. Procedimentos como terapias injetáveis, dispositivos a vácuo e, em cenários específicos, implantes penianos, são alternativas que só se consideram após avaliação detalhada e quando outras abordagens foram insuficientes ou não apropriadas. No SUS, também é possível buscar orientação.
Muitos serviços de atenção básica fazem a triagem inicial e podem orientar sobre exames e encaminhamentos. Em hospitais universitários e centros especializados, há profissionais treinados que conduzem essa investigação de forma integrada. Quero contar um caso, mantendo sempre o anonimato. Atendi um paciente de 72 anos que relatava vergonha por não conseguir manter uma segunda ereção. Era ativo, mas havia ganho peso nos últimos anos, tinha diabetes de longa data mal controlada e comentava ansiedade no momento íntimo. Juntos traçamos um plano. Controle glicêmico mais rigoroso com o endocrinologista, caminhada diária progressiva, início de exercícios de força leves e treino de Kegels, ajustes na alimentação para reduzir picos glicêmicos e aumentar alimentos anti-inflamatórios, além de terapia breve para a ansiedade. Após 3 meses, ele relatou melhora significativa, aumento da energia, mais firmeza nas ereções e menos ansiedade, que permitiu maior intimidade com a parceira. Esse não é um caso isolado. Muitos homens respondem bem a mudanças integradas, mas a velocidade e a amplitude da resposta variam muito de pessoa para pessoa. Para tornar tudo isso aplicável, deixo um mini guia prático de 30 dias, pensado para criar hábitos que beneficiam a função sexual e a saúde geral. No dia a dia, busque uma caminhada de 20 e 30 minutos, 5 vezes por semana. Se não conseguir, comece com 3 vezes e aumente gradualmente. Inclua 2 sessões semanais de treino de força, mesmo que seja apenas com o peso do corpo ou com uma banda elástica. Faça exercícios de Kegel, uma série de 10 repetições 3 vezes por dia, mantendo cada contração por 3 a 5 segundos. Melhore a alimentação. Priorize peixes gordos 2 vezes por semana. Acrescente uma porção diária de frutas vermelhas ou folhas verdes. Substitua snacks industrializados por castanhas e reduza bebidas alcoólicas em excesso. Organize o sono. Mantenha horário regular para dormir, evite cafeína e telas no período noturno e procure um ambiente escuro e confortável. Reserve tempo para preliminares e conversa com a parceira. Trate o sexo como um encontro de prazer, não uma competição. Se houver dor, desconforto persistente ou perda de sensibilidade, suspenda qualquer técnica local e busque avaliação. Algumas perguntas frequentes que escuto no consultório podem ajudar a esclarecer dúvidas comuns. É normal demorar mais para recuperar a ereção depois dos 60? Sim, há um aumento esperado no tempo de recuperação, mas isso não significa que não existam intervenções que melhorem a situação. Tomar suplementos como arginina ou citrulina ajuda? Alguns suplementos podem favorecer a circulação em pessoas selecionadas, mas a eficácia varia e eles não substituem mudanças de estilo de vida nem tratamento médico quando necessário. Sempre converse com seu médico antes de começar qualquer suplementação. E os remédios orais para a disfunção erétil? Medicamentos como inibidores da fosfodiesterase são opções para muitos homens, mas exigem avaliação prévia para segurança, considerando doenças cardiovasculares e outras medicações. Por isso, não se deve iniciar sem prescrição. A testosterona resolve tudo? A reposição hormonal é indicada apenas quando há deficiência comprovada por exames e sintomas específicos. Não é uma solução universal e requer acompanhamento. Existe risco de usar dispositivos de vácuo ou injeções? Há opções seguras quando bem orientadas, mas procedimentos mal utilizados podem causar lesão. Procure sempre um profissional para aprender a técnica correta e discutir indicações. Agora, um pequeno checklist prático para você levar a sério hoje mesmo. Comece a caminhar regularmente. Inclua 2 sessões de força por semana. Faça Kegels diariamente. Ajuste a dieta em direção a alimentos que favoreçam circulação e reduzam inflamação. Priorize sono de qualidade. Trabalhe técnicas de relaxamento e comunicação com sua parceira. E anote quaisquer medicamentos que esteja tomando para revisar com o médico. Se você tem diabetes ou hipertensão, foque em controlar essas condições. São talvez os maiores aliados para preservar a função sexual a longo prazo. É importante lembrar que nem todas as causas são reversíveis e nem todos os tratamentos funcionam para todo mundo. No entanto, desistir não é a melhor opção. A boa notícia é que a maioria dos homens encontra ao menos alguma melhora com mudanças de estilo de vida combinadas com avaliação médica adequada. A intimidade vai muito além do desempenho. Preservar o desejo, a conexão e o prazer compartilhado faz parte de uma vida saudável e gratificante depois dos 60. Se a sua dificuldade é persistente, não espere que a vergonha desapareça sozinha.
procure um urologista para uma avaliação inicial. Traga um histórico claro: quando começou, como varia, quais medicamentos toma, presença de doenças como diabetes, pressão alta, problemas de sono ou depressão. Essa informação ajuda a montar um plano seguro e individualizado. E lembre-se, os tratamentos são mais eficazes quando com foco na pessoa como um todo, não apenas em um sintoma isolado. Quero terminar com uma palavra de encorajamento. Envelhecer não significa aceitar passivamente perdas. Significa aprender a ouvir o corpo, ajustar hábitos, buscar apoio profissional e reencontrar formas de prazer que façam sentido para você e para a sua relação. Muitos homens que eu acompanhei reconstruíram a confiança e a satisfação sexual com medidas simples e acompanhamento adequado. A transformação costuma ser gradual e é justamente essa progressão que garante resultados sustentáveis e seguros. Se este vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com um amigo ou parceiro que pode se beneficiar dessa informação. E se tiver dúvidas persistentes, marque uma consulta com um profissional de confiança. Inscrever-se no canal também ajuda a receber mais conteúdos práticos sobre saúde masculina e envelhecimento saudável. Cuide-se com carinho. Você merece uma vida íntima plena e respeitosa, em qualquer idade.